A gente já começa o nosso Ver Mais de hoje falando de um assunto muito sério. O câncer do colo de útero, que atinge milhares de mulheres todos os anos aqui no Brasil e tem como prevenir e diagnosticar precocemente essa doença. Quem está conosco para explicar um pouco mais é a ginecologista obstetra Maria. Maria, bem-vinda ao Ver Mais novamente, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Doutora, o que é esse câncer do colo de útero? A gente fala muito nas doenças, que pode ser uma das formas de adquirir o câncer, no preventivo que as mulheres devem fazer, mas o que é essa doença? Bom, o câncer de colo do útero é uma doença que é transmitida por um vírus, o vírus do HPV, é o nome do vírus. É uma doença sexualmente transmissível, então quando a gente começa a ter relações sexuais, a gente pode estar exposto a esse vírus. Normalmente o homem também adquire o vírus, mas ele fica como um transmissor, ele transmite o vírus para a mulher e a mulher é que fica mais exposta a ter o câncer. E é um vírus que tem até uma vacina ali na idade da adolescência, que os adolescentes podem fazer pelo SUS. Sim, exatamente. Justamente é uma das prevenções, né? A gente poder vacinar os nossos filhos antes deles iniciarem a sua vida sexual. E a vacina, ela é tanto para as meninas quanto para os meninos, justamente porque eles são os transmissores do vírus para a mulher. E a gente pode adquirir esse vírus, vamos dizer assim, de um namoro da adolescência e não ter a doença até a gente virar adulta e somente lá o vírus criar algum problema em nós, né? Então a gente pode estar com esse vírus no nosso corpo e anos depois ele dar o sinal ali. Exatamente, isso que acontece. O homem também tem câncer, né, pelo HPV, mas é muito mais prevalente na mulher. As mulheres sofrem deste câncer e essa campanha justamente porque é um dos cânceres que mais mata a mulher aqui no Brasil. É o quarto câncer que mais mata mulheres no Brasil, mesmo ela sendo prevenível, né? E a gente fala muito de prevenção, a questão de preservativos, desses cuidados também é uma forma de prevenir. Exatamente. Então, sempre a gente tem que ensinar os nossos jovens, nossos adolescentes sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre mesmo usando anticoncepcional para não engravidar, a gente precisa se proteger, precisa usar preservativo em todas as relações e principalmente também que hoje a gente tem a ferramenta da vacina, vacinar os nossos filhos. Doutora, a gente fala muito do preventivo, desse exame que tem que ser feito anualmente pelas mulheres. Como elas podem procurar esse exame e quais são os sinais para aquelas mulheres que estão há mais de um ano sem fazer o preventivo, que pode ser um sinal de alerta de algum probleminha ali no útero? Então, como o câncer de colo ele é um pouco silencioso, ele começa a dar sinais e sintomas quando o câncer já está mais avançado, tá? Porque o vírus ele vai pegando o colo do útero da mulher aos poucos, ele vai disseminando aos poucos. Então, primeiro ele vai ser uma lesão de baixo grau, depois ele vai para uma lesão de alto grau, depois ele vai virar um carcinoma in situ, que quer dizer, ele já é um câncer, mas ele está bem aí localizado no colo, sem estar invadindo outros órgãos. E depois ele vira um câncer invasor. Então, muitas vezes a gente não consegue detectar nem aos olhos, quando a gente avalia o colo do útero de uma mulher num exame especular, às vezes a gente não vê nada, parece um colo bonito, sem nenhuma lesão, porém aí está a importância da prevenção, fazendo o preventivo anualmente, porque são pelas células microscópicas que a gente vai detectar se tem ou não tem alguma chance, né, de ter essa lesão e principalmente detectar a tempo, detectar de uma forma quando ainda está leve, né? Doutora, a gente conversou com uma paciente que teve o câncer do colo de útero e vamos ouvir um pouco de como foi esse diagnóstico para ela.
Eu primeiro comecei com uma dor na barriga e um pouquinho de sangramento. Daí fui consultar, os médicos falaram que era pedra nos rins, assim foi se passando. Mas também fazia muito tempo que eu não fazia preventivo. Daí isso é bem complicado. Daí tive que fazer umas 3, 4 biópsias, até que veio o resultado e que era câncer maligno. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer o tratamento, mas Deus ia me curar. Meus filhos ficaram tudo preocupados porque eu perdi uma filha de câncer, faz 7 anos, mas eu falei que eu ia me curar e graças a Deus estou curada. E como foi começar esse tratamento? Como foi para você iniciar esse ciclo? Foi bem difícil. Eu emagreci, eu já sempre fui magra, mas eu emagreci 10 quilos, fiquei pele e osso. Eu fiz 25 rádio, eu fiz 6 químio e fiz 4 black terapia com anestesia geral. Isso tudo em 60 dias. Não precisou cirurgia porque estava muito grande, daí não podia fazer cirurgia. Daí ele secou. E já faz, desse tempo, faz 2 anos e meio. Daí eu só tenho acompanhamento cada 6 meses com preventivo e uma ressonância. E você comentou que estava há anos sem fazer o preventivo. Qual recado você deixaria para as mulheres que estão nos acompanhando? Que tem que fazer o preventivo anual, porque isso aí está muito perigoso para todos, né? Mas depois a gente se arrepende. Ouvimos aí uma das milhares de histórias que a gente vê todos os dias de mulheres que são diagnosticadas. Esse diagnóstico precoce é muito importante. E como é feito o tratamento depois que eu recebi o diagnóstico do câncer do colo de útero? Então, uma vez que a gente faz o preventivo, que ele é o exame de rastreio, se a gente detectar alguma célula atípica, pode ser que não apareça ainda exatamente uma neoplasia, mas aí a gente já encaminha para fazer biópsia, tá? Tem que fazer uma biópsia que é o que vai trazer mesmo o diagnóstico. E dependendo dessa biópsia, a gente vai traçar o tratamento. Às vezes é uma lesão de baixo grau, uma lesão ainda que está aí bem limitada ao colo, a gente pode fazer uma cirurgia menos invasiva, que é só retirar um pedacinho do colo, que a gente chama de conização. A gente retira o pedacinho do colo que está afetado, faz a biópsia novamente, se ela der margens livres, quer dizer que ela já curou, tá? Já tiramos tudo. Porém, a gente tem que primeiro ter todo o rastreio. Primeiro a gente detectou, veio na biópsia carcinoma, a gente tem que fazer também exames de imagem para ver se não tem acometimento interno, para daí decidir o tratamento, mas tem altas chances de cura. Por isso que é tão importante fazer o preventivo. Doutora Maria, muito obrigada aí pela ajuda. Imagina, eu que agradeço.